todo o período que você trabalhou sem registro, se você consegue comprovar esse período pode sim ser computado na hora que você for se aposentar. Então, quem trabalhou na zona rural, quem trabalhou na roça, esse período da roça, conta. Pessoa que trabalhou, às vezes, na cidade também, sem registro em carteira de trabalho, como empregado, conta esse período? Conta sim também. Na roça, tanto faz trabalhar por conta própria ou trabalhar como empregado, que conta. Na cidade, esse período, para ele ser computado, se você for empregado, a gente precisa lembrar que a responsabilidade tributária, o que é isso? A obrigação de pagar o INSS, na verdade, não é do empregado, é do empregador. Se o empregador não registrou, não recolheu o INSS, a corda não pode arrebentar do lado mais fraco da história. Caberia aos órgãos responsáveis pela fiscalização, Ministério do Trabalho, INSS, Receita Federal, etc. e tal, fazer a cobrança, a execução, a inscrição da dívida ativa de quem não fez o registro. O empregado, como eu disse, que é a parte mais fraca da história, não pode ser punido duplamente por não ter o registro e por não computar o tempo. Então, se a pessoa foi empregado e ela consegue comprovar que trabalhou como empregado, esse período será computado. Não precisa nem necessariamente ingressar com uma ação trabalhista. Dá para comprovar por outros meios. Sim. Tem diversos meios de se comprovar. Sei lá, às vezes o cara tem os recibos lá dos pagamentos que era feito, ou os pagamentos eram feitos acreditando na conta dele, ou ele tem um crachazinho ainda da época que ele trabalhava na empresa, ele recebia aquela cartinha de parabéns por ele ter sido o funcionário do mês, ele recebia o cartão de aniversário como funcionário daquela empresa. Então, testemunhas também valem, mas não podem ser a única forma de prova. Vale qualquer meio de prova. Às vezes uma publicação que saiu no jornal vale. Quer ver um exemplo interessante de uma situação que me chegou uma vez lá no escritório? Um cliente nosso, ele tinha trabalhado na zona rural num determinado período, e eu falei para ele, olha, qualquer tipo de prova vale. Aí ele foi para casa dele, ele me ligou desesperado, falou assim, achei um documento aqui, mas eu preciso mostrar pro doutor aí o que é que eu achei. Tá bom, traz aqui. E aí ele levou. O que era o documento que ele tinha? Ele falou assim, olha, eu estava mexendo no meu baú lá e eu achei esse papel aqui. O que era o papel? Era uma propaganda política na época do Quércia, né? Fleury era o candidato do Quércia na época, mostrando que lá na onde ele morava, no sítio, dizia mais ou menos o seguinte, ó, o fulano de tal está muito feliz porque na porta do sítio onde ele mora, agora tem asfalto que foi conseguido na época do Quércia. Ele tinha guardado a propaganda política da época, porque ele tinha saído na foto, mas ele nunca imaginou que aquilo ali ia ajudar ele na hora que ele fosse se aposentar. E ajudou? E ajudou. E hoje, por conta dessa reforma que teve, quanto mais tempo a pessoa conseguir comprovar, melhor fica o cálculo dela. E às vezes até consegue escapar da reforma da Previdência.